Legislação de segurança e saúde do trabalho. Como a empresa pode se defender? O Brasil possui uma legislação de segurança e saúde do trabalho comparável aos países do primeiro mundo, inclusive servindo de inspiração a vários países vizinhos. Com algumas exceções, a legislação nacional tem acompanhado o desenvolvimento. Porém, difícil é cumprir ipsis literis o que determina a legislação. A fim de darmos cumprimento, de forma integral, à legislação, haveria a necessidade de contratação de uma equipe multidisciplinar, o que fatalmente colidiria com os interesses financeiros, especialmente numa pequena empresa. A fonte principal de legislação em segurança e medicina do trabalho é a Portaria INDIRO 3.214/78, composta de 29 normas regulamentadoras, NRs, cada qual tratando de um assunto específico. Estão fora deste contexto a legislação ambiental e previdenciária, com leis esparsas. As NRs disciplinam as mais diversas situações, desde insalubridade, periculosidade, programas de riscos ambientais e médicos, ergonomia até sinalização, prevenção contra incêndios, caldeiras, edificações e aplicação de penalidades. A fim de se proteger contra percalços futuros nas diversas esferas, judicial, fiscalização, promotoria, sindicatos, etc., a empresa deve produzir provas, documentos, com prestabilidade à sua defesa. Infelizmente, a empresa ainda é vista por alguns como o voraz dinossauro que expolia o trabalhador. Exceções, obviamente, existem, motivados por uma justiça paternalista, que dá igual tratamento ao trabalhador vítima e ao trabalhador oportunista. Com grande margem de acerto, o que torna as empresas vulneráveis é a falta de documentação legal, que comprove a condição física em que o empregado foi admitido na empresa, quais as condições de trabalho que esta empresa proporciona aos seus empregados e em que estado de saúde este mesmo trabalhador foi demitido. O exame médico admissional tem por função detectar qualquer patologia pré-existente no trabalhador. O examinador, através de anamnese, deve explorar a vida pregressa do trabalhador, dando ênfase aos empregos anteriores, bem como possíveis agentes nocivos a que este trabalhador esteve exposto. Qualquer suspeita de doença ocupacional deve ser confirmada por meio de exames, por exemplo, audiometria, radiografias ou exames de sangue e urina. Jamais o empregado deve ser discriminado por apresentar doença ocupacional. No entanto, o novo patrão não pode agravar sua condição, sob pena de ser responsabilizado solidariamente. É óbvio que um portador de perda auditiva não pode ser conduzido a trabalhar numa caldeiraria, mas não há qualquer impedimento se este trabalhador for admitido como vigia. É prudente que o portador de doença saiba de sua condição, bem como assine termo de responsabilidade quando de sua admissão. Outro detalhe que deve ser trazido à baila é que o médico responsável pelo exame admissional deve ser médico do trabalho, pois somente este profissional tem habilidade para caracterizar uma doença ocupacional. Temos presenciado muitos médicos clínicos aventurando-se em realizar exame admissional, unicamente medindo a pressão arterial e auscultando o coração do examinado, sem fazer qualquer indagação quanto aos empregos anteriores. A condição ambiental em que labora o empregado deve estar minudentemente documentada. A obrigatoriedade de implantação do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, data de 1994. Porém, muitas empresas previdentes já vinham adotando tal postura anteriormente. O PPRA consta de 2 documentos, laudo de avaliação ambiental e documento base do PPRA. O laudo de avaliação ambiental contempla todas as medições dos agentes físicos, químicos e biológicos existentes na atividade do trabalhador, constituindo-se em verdadeiro histórico acerca do ambiente laboral. O documento base do PPRA é a formalização da implantação do programa, inclusive com cronograma das medidas corretivas aplicáveis. Contrariamente ao que acreditam alguns, o PPRA não é forma de expor a empresa,
mas sim de documentar uma situação que eventualmente pode ser questionada, inclusive judicialmente. As ações trabalhistas prescrevem em 5 anos, as cíveis em 20 anos. Considerando-se a impossibilidade de avaliar um ambiente no passado, a única prova disponível será o laudo de avaliações ambientais que apresenta um panorama daquela época. Por óbvio que a condição de insalubridade é inerente a determinados tipos de atividades, a exemplo da graxa e óleo mineral, e a atividade de mecânica. No entanto, a insalubridade é eliminada ou neutralizada pela adoção dos equipamentos de proteção coletiva ou individual, EPC e EPI, respectivamente. Ainda, com referência ao exemplo citado, a exposição à graxa e óleo mineral fica neutralizada pelo uso de luvas apropriadas ou creme protetivo. O fornecimento dos equipamentos de proteção individual para ter valor probante deve ser revestido de todos os quesitos legais, além da cautela de documentação da entrega. Nos termos da legislação aplicável, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual deve ser complementado pelo treinamento para uso apropriado do equipamento, disponibilização de manutenção, higienização e substituição quando o equipamento estiver impróprio para uso, além de tornar obrigatório o uso pelo trabalhador. Indispensável reiterar que o fornecimento deve ser feito mediante colheita de protocolo assinado do trabalhador, constituindo-se este como única prova documental relativo ao fornecimento de tais equipamentos. É bem verdade que o direito admite outras provas além da documental. Porém, no caso do fornecimento dos EPIs, é duvidoso que o reclamante confesse que utilizava tais equipamentos ou mesmo que a perícia acolha testemunhos de paradigmas a respeito do uso pelo reclamante. Investir em segurança e saúde do trabalhador nem sempre é lucrar, mas sim deixar de perder. Muitas empresas, inclusive de grande porte, estão comprometendo seu patrimônio com uma avalanche de ações cíveis e trabalhistas, porque negligenciaram e subestimaram as primeiras ações, que acabaram vitoriosas, gerando precedente para mais e mais ações. Fora da esfera judicial, a empresa que mantém empregados em condições de insalubridade ainda arca com uma majoração do SAT, Seguro de Acidentes do Trabalho. Adicionalmente, quem previne poupa. O Brasil gasta anualmente 20 bilhões de reais com acidentes e doenças de trabalho. Oferecer condições de segurança tornou-se requisito obrigatório às empresas que desejam ser competitivas. Assim, a segurança, saúde e qualidade de vida no trabalho estão diretamente ligadas à responsabilidade social da empresa. Legislação de segurança e saúde do trabalho. Como a empresa pode se defender? Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!